Fala pessoal, tudo certo? Bom, nesse módulo a gente vai avançar um pouquinho mais aí o que a gente está aprendendo e explicar um pouco aí sobre a plataforma Jupyter Notebook, que é uma plataforma excelente e que vai ajudar a gente demais a construir os nossos códigos, testar, verificar erros, enfim, é uma plataforma excelente para data science e que vai ser muito útil daqui para frente, tá? A gente vai utilizar essa plataforma para todos os scripts que a gente vai construir de ETL em Python, beleza? Mas antes, vamos dar um histórico aí sobre a ferramenta, qual que é a definição e tudo mais. Bom, o que é o Jupyter? Esse aqui é o logo do Jupyter, tá? Do Jupyter Notebook, e ele foi criado em 2014, tá bom? E é uma plataforma que é open source, né? O que é open source? É de código aberto, ou seja, ela é free, ela é livre para você utilizar sem precisar pagar absolutamente nada, tá? Isso é muito legal aí na comunidade Python, né? De ter realmente ferramentas e plataformas que são muito úteis para a área de data science e você pode testar todos os seus códigos, construir aplicações do zero, né? Você consegue construir aplicações completas utilizando plataformas que são totalmente grátis. Tá? Esse é um dos diferenciais aí de ter o conhecimento dessas linguagens de programação e de manipulação de dados. Então, é uma plataforma que é grátis, né, open source, e ela é usada principalmente em data science. É só utilizada em data science? Não. Né? Ela pode ser utilizada não só para dados, né, mas pode ser utilizada também em research, né, mais no âmbito acadêmico, de pesquisa, e também por outras áreas sem ser a área de dados. Né? E dentro da área de dados pode ser utilizada também em data engineering, né, data analysis e assim por diante. Tá bom? E o legal dessa plataforma é que a gente consegue rodar scripts de várias linguagens diferentes. Né? Então, não é utilizada só para Python. Né? Tem gente que prefere R, por exemplo, né? Principalmente aí no âmbito acadêmico, né? Muitos profissionais, professores, alunos de mestrado, doutorado, preferem fazer algumas análises utilizando R. Né? E R também é coberto, né? É uma linguagem coberta dentro da plataforma. Lógico que também tem o RStudio, né? Que talvez especificamente para R pode ser um pouquinho mais robusto, mas para quem quer utilizar, para quem já está acostumado ao ambiente do Jupyter utilizando Python, então o R também é possível de ser utilizado. Mas não são só essas duas linguagens, tem também, por exemplo, o Julia, né? Que é uma linguagem um pouco mais recente, mas que tem sido amplamente aí, utilizada também na área de dados, né? Vem crescendo demais, né? Tem até vagas aí que pedem para você saber realmente construir os scripts em Julia também. E aí tem outras linguagens, tá? Não vou citar todas aqui porque eu acho que não faz sentido, a gente vai trabalhar com Python somente, tá bom? E o legal também, né, dessa plataforma, o benefício dessa plataforma é que você não precisa construir o seu arquivo em Python, né, o seu código em Python totalmente e rodar o código inteiro para saber onde tem erro, por exemplo, em qual linha que vai ter algum erro que você vai precisar reestruturar, modificar e corrigir, né? O legal é que você consegue construir passo a passo, né? Você consegue criar várias células. Né? A gente vai ver tudo na prática, né? Essa aula é um pouco mais teórica, só para falar um pouquinho sobre a ferramenta no geral, mas você consegue, né, criar essas células e rodar blocos de código, né? Ou linha por linha, de cada vez, para você sentir, aprender e ver exatamente o que está sendo retornado. Né? Isso é bastante importante para uma melhor evolução, né, sua no desenvolvimento aí, de linguagens de programação. Né? E principalmente quando a gente trabalha com dados, né, porque com dados você precisa estar sempre de olho no que você está fazendo, no que você está transformando, né? Olhar um pouco o conteúdo das tabelas, né, que a gente chama de data frame, em Python e R. Então, tudo isso é bastante importante e ajuda bastante, tá? E além, né, de você conseguir colocar código,
você consegue também transformar isso num documento, num relatório mesmo. Então, não é só código que só pessoas, por exemplo, que conhecem linguagem de programação vão entender. Você pode construir e explicar de um jeito que pessoas leigas, quando elas vão ler esse relatório, elas entendam, né? Então, você consegue colocar texto também, né? De uma forma bem editada, bem bonita, bem legal. Então, é bem prático aí por conta disso também. E além disso, né, acho que muitos de vocês já devem imaginar, na linguagem Python, linguagem R, você consegue construir plots também, né? O que que é plot? São gráficos, né? Você consegue criar o código do seu gráfico, editar ele todinho, né? Eixos, tamanho da fonte, cores e tudo mais, e plotar isso e ver qual que é a imagem, por exemplo, que vai aparecer, né? E o Jupyter ele te dá essa opção, né? Além de você também conseguir pegar imagens, por exemplo, da internet, um link, né? E passar isso para dentro do seu notebook e também reproduzir essa imagem, tá? Tudo isso é possível e ajuda muito, né? Depois que eu conheci o Jupyter Notebook, eu fiquei simplesmente apaixonado, porque realmente é uma ferramenta sensacional, né? Hoje eu não uso mais o Jupyter, eu uso uma plataforma um pouco mais robusta ainda, que é o Databricks, né? O Databricks, você consegue tudo que o Jupyter tem e muito mais funcionalidades que são um pouco mais avançadas e que não faz sentido eu comentar agora, mas com certeza aí em cursos futuros eu trago aí para vocês. Mas o ponto inicial de partida, né, para aprender, eu recomendo bastante o Jupyter, tá? Então ele é essencial aqui para nossa aula. E também, né, outra coisa que já são vários benefícios, né, que eu falei sobre essa ferramenta, mas uma outra coisa super legal que dá para fazer com o Jupyter é fazer o download, né, do seu script. Você consegue tanto fazer o download em Python, você consegue, o Python, quando eu digo Python, é .py, né? A gente vai dar uma olhada depois para ver como que funciona, a gente vai ter uma visão geral da plataforma. Você consegue fazer o download em PDF, então imagina que você queira mostrar isso para o seu chefe, né? Às vezes você tem um chefe gerente de dados, por exemplo, gerente de data science, e você quer mandar para ele o documento PDF para ele dar uma olhada, né? Já num resultado tudo pronto e bem explicadinho, você consegue, né? Então é um relatório mesmo, né? E existem outras opções de download também, tá? No fundo, o que que é um arquivo Jupyter, né? É um arquivo JSON, né? JSON, acho que eu já comentei, né, em aulas passadas, mas significa JavaScript Object Notation, tá? Então é uma notação aí de JavaScript em que os objetos eles são estruturados, tá? Eu não vou entrar em muito detalhe em como é construído, né, esse JSON, acho que não faz sentido, não precisa saber exatamente nesse momento, mas com certeza no futuro vocês podem ter curiosidade para saber exatamente como estudar sobre isso. Bom, e aí como que faz a instalação do Jupyter, né? A gente vai ter uma aula aqui que eu vou mostrar exatamente passo a passo como instalar, né? Então existem algumas opções, né? Como eu coloquei aqui. A gente consegue instalar primeiramente o Python, né? E depois que a gente instalar o Python, a gente pode instalar também o Jupyter pela linha de comando, né? A linha de comando eu vou mostrar para vocês, né? O CMD, eu vou mostrar para vocês como abre e também como executa alguns códigos, né? Principalmente ali para abrir o Jupyter Notebook. E a segunda opção seria o Anaconda, né? Que eu até coloquei o logo aqui, esse logo verdinho que aparece na direita. O Anaconda é o meu preferido jeito assim, de instalar o Jupyter Notebook. Por quê? O Anaconda, na verdade, ele é uma plataforma, né? Ele é uma plataforma que já contém diversas bibliotecas, né, de Python, né, e de R também, mas principalmente Python para data science, para machine learning, para processamento de dados. Porque o que acontece? Como funciona Python? Você precisa instalar vários pacotes dependendo do que você vai fazer no seu script, né? Então, se você quer, por exemplo, realizar alguns cálculos matemáticos e tudo mais,
ou construir arrays, matrizes, você vai fazer a instalação do NumPy. Se você quer utilizar data-frames e manipular eles, né, que são as tabelas ali que a gente vai ver mais para frente, você instala o Pandas. Se você quer construir gráficos, você pode instalar o Matplotlib, né, e aí importar o PyPlot. E também tem o Seaborn, né, que é uma plataforma um pouco mais, uma biblioteca, na verdade, um pouco mais bonita aí para deixar seus gráficos. E, enfim, qualquer coisa que você vai fazer no seu script, na verdade, não qualquer coisa, tem algumas funções que elas são embutidas dentro do próprio Python, né, que você consegue construir. Então, algumas funções, você consegue também criar listas, dicionários, tudo mais com o próprio Python, tá? Mas para fazer algumas coisas específicas, você precisa instalar e depois importar essas bibliotecas dentro do seu script. E o Anaconda ele já traz tudo isso junto para você, né? Então os principais pacotes que você pode precisar de data science, de machine learning, processamento de dados, eles já vão ser instalados junto com o Anaconda, tá? Então faz muito sentido optar por essa funcionalidade, essa plataforma e instalar tudo isso, tá? O ponto negativo é o quê? Que ocupa um pouco mais espaço no seu computador, né? Mas também não é lá essas coisas assim. Os computadores hoje em dia estão cada vez mais modernos, com mais espaço de armazenamento e é super tranquilo de instalar o Anaconda no seu computador. Mas se você tiver algum problema para instalar, você pode me mandar uma mensagem aqui pela Udemy mesmo e a gente pode verificar uma outra opção, né, de você instalar somente o Python, que aí não tem nenhum pacote ali junto, é só o Python, e também o Jupyter Notebook, tá? Que é bem simples de instalar depois do Python. Só que aí, na hora de você rodar scripts, você vai ter que precisar instalar cada biblioteca que você vai utilizando, né? Já que não instalou a Anaconda. Mas a gente vai seguir aqui nesse curso com a instalação da Anaconda, né? Eu vou mostrar aí passo a passo para vocês como realizar, né? E um último ponto aqui ainda sobre, deixa eu até voltar o slide, sobre o Jupyter Notebook, é que existem, né, algumas empresas aí que fizeram algumas versões ali do Jupyter Notebook para oferecer diversos serviços, né? A Amazon fez isso, o Google fez isso, a Microsoft, né? Então, por exemplo, um que é bem famoso hoje em dia no mercado é o Google Colab, né? Talvez muitos de vocês aí já devem ter utilizado, talvez na faculdade, né? A faculdade agora está usando bastante, na minha época não tinha isso, mas hoje em dia a faculdade já está utilizando a construção de scripts no Google Colab, porque é fácil de você armazenar na nuvem, né? É fácil de você compartilhar, editar e tudo mais, né? É um Jupyter Notebook que funciona ali na nuvem, né? Então, no nosso caso, a gente vai instalar no nosso computador e ele vai utilizar a memória CPU do nosso computador para executar os scripts, né? E quando você utiliza na nuvem, como é o caso do Google Colab, como é o caso do Databricks, que eu citei anteriormente, aí é diferente, né? Aí você realmente utiliza um cluster ali que funciona na nuvem para executar os seus scripts. E às vezes eles já vêm até ali com bibliotecas já pré-instaladas, tá bom? Então, é isso sobre definição do Jupyter Notebook. Falei bastante coisa aí, espero que você tenha anotado e prestado atenção, né, em muitas coisas que eu falei. Eu não gosto de colocar muito texto, né, nas apresentações, né, porque senão fica muito maçante, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, é só falar comigo. Vamos para a próxima aula para aprender um pouquinho sobre a instalação, né? Como que a gente faz a instalação do Anaconda, tá? Que já vai trazer o Jupyter Notebook para nós. Tá legal? Então eu vejo vocês na próxima aula. Até!